os encontros, enfim, as reuniões. Fantástico. É Você verdade. está sabendo, né? Nós temos um canal do Grupo Fibra no YouTube e todas as reuniões, desde que a gente começou a gravar, estão lá. Maravilha. É bom saber disso. Eu já tinha visto alguns faz um tempinho no YouTube, mas aí eu não tinha certeza da continuidade do projeto, né? É. Que bom. Boa tarde, E Luísa. Luiz. Eu queria até combinar com vocês, porque eu tinha dito inicialmente que falaria sobre o Silvio Romero, e aí eu queria combinar com vocês para apresentar, na verdade, o meu projeto de pesquisa, onde eu contemplo o Silvio Romero, que eu acho que é uma oportunidade ímpar até de pegar esse vocês. Tá dando uma travadinha no seu. é, Vamos ver como é que vai ser quando você. Oi? Melhorou agora? Quando você falar mais, que a gente vai ter mais é, certeza. Parece que melhorou, quando mas você começa a Parece que falar, melhorou. mais é que o computador fica emburrado e aí começa a criar caso. É, pois é. Luiz Eduardo e Luísa, eu acho que também estão hoje aqui pela primeira vez, não é? Se vocês quiserem se É, apresentar. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. sim, Sim. Aham. Eu sou Luísa, é o meu segundo encontro. Eu estive Ah, é no, verdade. no primeiro, onde foi apresentado sobre a Clarice, né? Então, eu estou Sim. muito feliz de estar aqui com você. Eu tive oportunidade com vocês, eu tive a oportunidade de me apresentar, mas o outro colega que era a primeira vez, ele não conseguiu. A gente se estendeu um pouquinho, que a discussão foi muito boa. E, e aí acabou que só eu consegui me apresentar. Mas se vocês quiserem, eu me apresento novamente, vocês sabem. Não, você me desculpa, realmente eu tinha esquecido. Quando você começou a falar, eu lembrei. Tranquilo. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, pessoal. Luiz Eduardo é a primeira vez hoje, ou não? Não, eu também boa tarde. Primeiro, é minha segunda vez. Eu estive na reunião que foi o professor Rodrigo Marcos, Ah, que sim, foi em relação ao livro, né, do livro didático. sim, tá certo. Entrou várias pessoas nesses últimos 2 meses, eu acabei ficando confusa com quem está no é, primeiro dia ou não. eu estou impressionado. Atualmente são 25 membros, né? Pois é, tem recebido vários pedidos, você também, né? Às vezes, se eu entro em contato com É. você ou direto comigo, tem sido realmente. Ó, o Samuel aí. Samuel, Bem-vindo, boa Samuel. tarde, bem-vindo. Seu microfone está fechado, não sei se você. Acho que só cumprimentou, né? Olá, viva, boa tarde a todos. Tinha-me Boa esquecido de tarde. ligar o microfone. Você sabe que há umas semanas atrás, há um mês atrás, eu e Paulo pensamos que seria bom se um dia você se apresentasse aqui para a gente, fizesse alguma apresentação sobre algum assunto dos seus trabalhos. Quem sabe no segundo semestre a gente combina isso. Tá bem, vamos pensar nisso. Ok. Ô, Maria, vou falar em segundo semestre, o encontro como é que chama? O Colóquio Pensadores Brasileiros vai ser quando? Agosto ou setembro? É a viradinha de agosto para setembro, de Ah, 31 de agosto a 4 de setembro. Está um ah, pouquinho atrasado isso aqui, mas eu acredito que na semana que vem o Felipe deve soltar a divulgação e ah, aí eu envio para vocês. beleza. E aí, então, se o Samuel for falar alguma coisa, vai ser em setembro, né? É, a gente não teria o encontro de agosto, né? É, Por causa do porque colóquio, é isso que fica você está pensando. redobrando Fica muitas muita coisas. coisa, né? É É, verdade, eu tinha esquecido disso. Sim. É, como é, está na virada do mês, acho que é melhor deixar para a gente se encontrar no final de agosto, então. Ó, de setembro, desculpa. isso. É, porque nem sei se todo mundo sabe, mas o mês de julho é férias, né? Então, o mês de julho a gente não tem o evento. Bom, Alessio, eu acho que você pode começar.
Você se apresenta também e segue. Cerca de, se puder fazer uma fala até 3 horas, mais ou menos, aí às 3 a gente abre para discutir e conversar. Sim. Bom, Bem, boa tarde. Quero agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria. Estamos entre pessoas que pesquisam e se interessam por essa temática tão relevante para nós, né? Como a professora Marília já falou, meu nome é Alessio Andrade. Eu estou aqui em Recife, né? Atualmente eu estou no primeiro semestre da minha pesquisa de doutorado. E aí, em função disso, também eu pensei em fazer um pequeno ajuste que eu tinha combinado de falar especificamente sobre o Silvio Romero. E aí pensei, assim, meio que de última hora, de fazer um pequeno ajuste e apresentar o meu projeto de pesquisa, porque estou nessa fase de discussão mesmo, de revisão do projeto, e o Silvio Romero faz parte dele, né? Então, eu consigo contemplar um pouco daquilo que havia prometido é, inicialmente, né? Bem, eu vou começar um pouco falando do contexto, do meu interesse pela temática, né? Eu pesquisei no mestrado a obra do Evaldo Coutinho, que é um filósofo aqui de Pernambuco, né? Nos deixou em 2007 e produziu ali a sua obra na década de 70, mais ou menos, foi onde toda a obra dele foi publicada, terminando ali em 87. E aí eu pude, nessa ocasião, me deparar com um cenário difícil de recepção da obra dele, de textos sobre o Evaldo, resenhas, artigos, livros sobre etc. E me veio a questão, então, que era, olha, isso não é uma coisa típica da obra do Evaldo Coutinho, mas de muitos outros nomes que se propuseram a fazer filosofia aqui no Brasil, né? E aí, essa foi um pouco da minha iniciação nessa temática, né? E aí a gente sabe de todo esse histórico de déficit de disciplinas sobre essa temática na graduação, não foi diferente comigo, mas lá eu tive a oportunidade de pagar 2 disciplinas que tematizavam um pouco da filosofia brasileira, o Brasil, ou no Brasil, como a gente queira tensionar esses termos. E aí eu, então, ingresso na pesquisa do mestrado na obra do Evaldo Coutinho e, mais recentemente, tenho desenvolvido algumas pesquisas junto com o grupo GFibra, aqui de Recife, né? E aí, ao final, eu vou falar um pouco mais detidamente também de como está o nosso grupo de estudos por aqui, né? Mas, então, o título da minha fala hoje seria Genealogia da Filosofia Brasileira, né, sobre a crença que nega a filosofia do Brasil, né? Esse é o meu título, é o título também do meu projeto de pesquisa, né? De pesquisa, ainda que temporário, vamos ver como isso vai amadurecer, né? Então, essa é um pouco da minha contextualização, e aí eu tenho o meu problema de pesquisa que eu queria compartilhar com vocês, e aí já tem essa ideia de genealogia no título, que remete a um tipo de interesse histórico meu por essa crença, né? Quer dizer, se eu coloco genealogia da filosofia brasileira sobre a crença que nega a filosofia do Brasil, de algum modo eu aponto para essa vertente histórica e me perguntando, portanto, pela origem, como que essa crença de que não temos uma filosofia brasileira ou uma filosofia do Brasil surgiu, como ela se desenvolveu, quem produzia filosofia no Brasil, na colônia, e aí eu penso nos seus desdobramentos no Império e atualmente, né? Então, meu problema é qual é a procedência e a suposta legitimidade dessa crença, né? Dessa tese que remota já há bastante tempo. E aí eu vou pensar principalmente a partir
da obra do Silvio Romero, né? A Filosofia no Brasil, aquela obra clássica de 1878, onde me parece haver, talvez, os germes dessa crença, de um modo formulado, né? Então, como a gente tem acompanhado, essa obra é um divisor de águas assim nas pesquisas da filosofia, porque é aquela primeira que se pretende a lastrear aquilo que seria o cenário filosófico nacional da época, né? Mas ali a gente encontra uma série de problemas, né, que, no meu entender, dão ensejo para que essa crença ela se afirme e que ela se desenvolva e se perene em alguma medida até os nossos dias atuais, né? Então, ele é um jurista que se interessa por filosofia, estudou aqui com Tobias Barreto e fez todo aquele percurso dos estudantes até então, e decide também fazer suas pesquisas sobre filosofia, sobre crítica de arte, escreve sobre literatura e faz um apanhado belíssimo também no tocante à nossa literatura. E o Silvio Romero, assim como outros nomes da Escola do Recife, eles fazem parte de um projeto talvez maior, né, que na obra do Silvio Romero aparece pelos termos de uma renovação literária entre nós, né, onde ele pensa não somente a filosofia, mas toda a nossa forma de produção de conhecimento aqui no Brasil, que para ele é, estávamos à época em um cenário de déficit, né? Quer dizer, a ciência feita no Brasil do século XIX e anterior era absolutamente deficitária, né? E no tocante à filosofia, havia uma série de problemas também, porque, em alguma medida, ele aponta, né, aqueles problemas de não termos uma seriação, não termos ainda uma comunidade propriamente filosófica no Brasil, né? Mas com um esforço, uma comunidade de pessoas interessadas em fazer filosofia, mas ainda muito vinculado a um tipo específico de filosofia que chegou aqui baseado na exegese e que, portanto, é uma comunidade de reprodutores, basicamente, de filosofia aqui no Brasil, né? Então, ele faz, no seu apanhado ali nessa obra, A Filosofia no Brasil, um recorte de 10 obras, onde ele faz somente uma ressalva ao Tobias Barreto, mas praticamente todos os outros, uma crítica muito forte, né, que leva e dá ensejo a essa interpretação de que, no fundo, não se teria uma filosofia independente ou nacional, ou que se pudesse dizer uma filosofia brasileira ou do Brasil, teríamos possivelmente alguém fazendo filosofia no Brasil, né? E esse alguém basicamente era o grupo liderado pelo Tobias Barreto à época. Bem, essa forma de pensar do Silvio Romero, mais tarde algumas pessoas chamam de uma metodologia crítica, né? Uma forma crítica que o Silvio Romero adotou. Ele se propunha a fazer isso, ele fazia crítica de literatura, fazia crítica de arte e se debruça sobre a filosofia e faz, em alguma medida, também uma crítica a esses autores que se assemelha também a uma maneira de como era feita a crítica de obra de arte naquela época, né? Que às vezes se mistura com algumas nuances pessoais, políticas e tudo mais. O Silvio Romero frequentava esse circuito intelectual, não só de Recife, né, mas do Brasil também, e se envolve na política. E isso tem uma repercussão muito grande. Inclusive, é quando ele sai de Recife que talvez a sua obra tenha ganho maior, né? Bem, mas então, nesse meu caminho, eu saio então da obra do Silvio Romero, penso esse método crítico e
tento fazer um apanhado daquilo que ele traz enquanto um projeto de renovação literária, que em alguma medida tem um aspecto positivo, que é, olha, a gente precisa pensar no nosso tempo a partir das nossas características, com a nossa forma de pensar, etc., mas também fazendo essa série de ressalvas a uma forma radicalmente crítica, que muitas vezes joga fora a água e também a criança, né? E isso, para mim, é relevante porque isso me dá ensejo para compreender que essa crença de que não temos uma filosofia já estava lá e tende a ganhar força, né? Então, eu estou fazendo essas obras, a obra do Silvio Romero e obras como a do Antônio Paim, depois de tanto tempo para a história é um salto curto, né? Mas depois já de um tempo da publicação do Silvio Romero e na obra do Antônio Paim, a gente encontra também alguns problemas, né? Então, a gente tem um método dele pensar os problemas, as correntes e os sistemas, tem todo um contexto onde o contato com a obra do Reale também o influencia a pensar nisso, né? Mas, assim, o tocante à obra do Antônio Paim e no uso dessa metodologia, me parece haver também uma série de problemas cujo resultado final não é muito diferente do resultado que o Silvio Romero chega na sua análise do cenário filosófico, daquilo que era feito em termos de filosofia no Brasil, né? Então, entre outras coisas, né, uma metodologia que, primeiro, que eu acho muito difícil de fazer uma aplicação prática dessa do Antônio Paim, e depois uma série de dificuldades na obra dele, nas distinções daquilo que seria propriamente um problema, um sistema e uma corrente, né? Porque quando a gente pega isso e aplica na história da filosofia, assim, fica uma confusão, às vezes, muito grande e de difícil aplicação, e no final a gente chega a uma conclusão muito semelhante à do Silvio Romero. Então, eu tenho o Silvio Romero, tenho o Antônio Paim, e eu espero também fazer considerações sobre a obra do Paulo Margutti, né? Que está, como sabemos, atuante ainda, e a ressalva, e a gente vai discutir isso hoje, né? E aí minha felicidade também, talvez, no meu entender, é uma amplitude talvez muito grande que a metodologia do professor Paulo toma, e às vezes eu me pergunto se algumas considerações sobre autores que eu não sei em que medida poderíamos chamar de filósofos, filósofas, né? Uma discussão sobre a literatura, sobre pensadores de outras áreas, que produzem obras, e na sua obra há conteúdo filosófico, mas em que medida é possível, a partir disso, caracterizá-las enquanto obras estritamente filosóficas, né? Então, se eu tiver fôlego, e eu espero, em alguma medida, conseguir fazer esse percurso da metodologia utilizada pelo o Silvio Romero, pelo Antônio Paim e a metodologia do professor Paulo Margutti, né? Então, tudo isso para que eu possa, em alguma medida, ter um caminho para pensar essa minha questão, né? Qual é a procedência e a legitimidade dessa crença que nega a filosofia do Brasil, né? E a minha hipótese, portanto, é de que a metodologia do Silvio Romero, do Antônio Paim, são também metodologias que estão fortemente influenciadas pelas formas de fazer filosofia produzidas principalmente na Europa, né? Então, nós temos, em suma, a ideia de crítica utilizada pelo Silvio Romero, e aí tem toda a relação dele com
os pensadores alemães e franceses, mas principalmente alemães à época, né? Todos eles articulados ali a partir da escola do Recife e com a figura do Tobias Barreto. Também a proposta do Antônio Paim e do Miguel Reale, no meu entender, também tem essa influência fortemente estrangeira, que de alguma medida é como se estivéssemos usando parâmetros estrangeiros para pensarmos a filosofia que é feita no Brasil, né? Então, inexoravelmente, eu vou ter que me perguntar o que significa filosofia, finalmente, em última instância, né? O que significa isso? Porque se a gente responde que fazer filosofia é fazer filosofia de uma determinada forma, que se precise, por exemplo, de um sistema, para o Antônio Paim, então, tudo aquilo que não atende a esse critério, eu simplesmente coloco ao largo e digo que não é filosofia, né? Bem, tem nessas obras e na consideração da análise que é feita por esses pensadores, um teor que também me preocupa na pesquisa, que é o do silenciamento. Quando eu pego, por exemplo, a obra do Silvio Romero, eu vejo que eu tenho 10 obras somente de homens, por exemplo. A obra da Anísia Floresta não está lá. Poderia estar, mas não está. Por que não está? Portanto, me preocupa também esse teor político que está envolvido em todo esse cenário, né? Então, quem pode fazer filosofia? Quem é digno de ser considerado filósofo? São questões que eu tensionarei também na minha pesquisa. E aí, eu tenho pensado inicialmente uma estrutura que, e aí eu falo da minha estrutura de texto, né, no meu horizonte de produção, onde eu vou me dedicar num primeiro momento, um primeiro capítulo, a pensar e pesquisar sobre o Brasil colônia, né? Então, quais obras chegaram aqui? Qual modelo de fazer filosofia chegou aqui? As cartas enviadas pelos portugueses sobre o Brasil, o que é que nós temos de conteúdo filosófico ali, né? E, claro, nesse sentido também, quais eram as pessoas que tinham acesso, que podiam fazer filosofia? Num segundo momento, eu vou fazer uma análise estritamente dessa obra do Silvio Romero, que essa primeira obra que pretende traçar um cenário histórico da nossa filosofia. E então, eu vou fazer uma análise estritamente dessa obra, e aí eu vou discutir esses silenciamentos, e as obras em si, né? Confrontar em alguma medida aquilo que está na obra do Silvio Romero com o que com o que está posto propriamente nas obras daqueles pensadores criticados ali. Num terceiro capítulo, e aí eu vou tentar traçar um, um, um fio que me permita cobrir o Antônio Paim e também o Paulo Margut, contrapondo-os em alguma medida naquilo que se aproximam, se distanciam nesses dois projetos que, no meu entender, são diferentes, têm características e metodologias diferentes também. E num quarto capítulo, eu vou fazer, se tiver fôlego, né, uma apresentação crítica de pelo menos uma obra que é do Evaldo Coutinho, um filósofo que eu já havia trabalhado na dissertação e que pretendo apresentar agora uma avaliação da obra dele. Não sei se conseguirei fazer mais, gostaria de, de uma filósofa também, enfim, mas seria isso, né? Pelo menos ao final tentar dar uma contribuição à recepção de alguma obra na academia, né? Bem, talvez
e aí me encaminho em alguma medida, né, para o desfecho aqui do meu projeto, mas talvez em alguma medida, eu não sei se passou por vocês, né, que esse termo genealogia, em alguma medida, ele me traga uma preocupação aí, né, que é, bem, que genealogia é essa que eu estou propondo? Por que genealogia? Bem, e aí, em alguma medida, eu tenho que pensar isso. Mas eu pensei em alguma medida, e tinha isso no meu horizonte, de buscar aquilo que nós tínhamos produzido no Brasil, que nós tínhamos de satisfatoriamente encontrado, e aquilo que a gente ainda carecia. E aí me ocorreu de também pensar outras formas na tradição filosófica que também pensaram os seus tempos e também se questionaram sobre as suas crenças, a sua forma de fazer filosofia, e daí por isso me ocorreu genealogia em função também de um horizonte de orientação, etc., onde eu precisaria dialogar também com as minhas linhas de pesquisa do meu programa. Né? Então, como a gente tem também essa dificuldade no enquadramento dos projetos em função da ausência, e esse é um problema de linhas de pesquisa que nos permitam trabalhar abertamente sobre a filosofia brasileira, então surgiu a genealogia como uma forma também possível de pensarmos como é possível no Brasil nos apropriarmos de metodologias e de conceitos da tradição filosófica e desenvolver aqui projetos que nos permitam pensar aquilo que é a nossa tradição brasileira de filosofia, de pensar e fazer filosofia, evitando cometer aí alguns erros do passado, né? Então, por isso que a genealogia consta aí, eu tenho dito também, né, nós temos o direito de nos apropriarmos desses termos, né? Porque os europeus também se apropriaram, por sua vez, dos seus termos, né? Quando a gente pensa no Grécia e de toda a tradição filosófica, e no caso do Nietzsche, do Foucault, de todos esses pensadores que usaram, em alguma medida, a genealogia, a gente pensa que eles também fizeram suas apropriações e fizeram a sua maneira, né? Então, por isso que eu tendo a colocar, ao menos provisoriamente, no meu título, genealogia da filosofia brasileira, né? Então, recapitulando, né? Eu me proponho a pesquisar a origem, como ela se caracteriza, no seu cenário, quais são suas consequências, né? Essa crença de que não temos uma filosofia brasileira. Bem, e aí acho que eu dou conta um pouco aqui do meu projeto, e aí vou reservar aqui alguns minutinhos para a gente falar sobre o grupo de estudos, e aí eu não sei como é que a professora Marília também pensou, se a gente pode deixar as perguntas todas para o final, a discussão, na verdade, né? Pode ser, Alessio. Pode ser. Pode concluir Bem, tudo. e aí o meu projeto de pesquisa, como eu disse, né? Ele está também dialogando com aquilo que a gente vem desenvolvendo no nosso GFIBRA, né? O grupo de estudos de filosofia brasileira que a gente tem desde 2024, o segundo semestre de 2024, na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós temos um grupo que é composto por pós-graduandos, graduandos e também pessoas que são egressas hoje, né, que já concluíram a graduação ou o mestrado e doutorado e estão conosco pensando um grupo de pessoas que participam em torno de 10 pesquisadores, pesquisadoras que pesquisam ativamente sobre filosofia brasileira ou estão se colocando agora nessa perspectiva de se afinar com essa temática, né? Estamos no esforço de
cadastrar o grupo de estudos enquanto um grupo de pesquisa junto à CAPES, né? Então, estamos fazendo articulação porque a gente precisa atender aos critérios, né? A quantidade de professores envolvidos. Estou na pós, no doutorado, outros estão no mestrado, mas nós precisamos de alguns professoras conosco para fazer essa formalização junto à CAPES. Nós desenvolvemos no ano passado um estudo sobre a obra do Silvio Romero, o ano passado sobre o primeiro volume da nossa História da Filosofia do Brasil, do professor Paulo Margutti. Então, a gente passou o ano passado inteiro na companhia do professor Paulo a partir da obra dele, né, discutindo e trazendo algumas outras obras para a gente dialogar também com outras fontes, outras referências. Nesse primeiro semestre, a gente está vendo a obra do Silvio Romero, né, estamos fazendo apresentações no grupo, né, ao modelo de seminários sobre a obra do Silvio Romero, e também trazendo alguns artigos, algumas obras, alguns capítulos de outras obras, e também as obras dos pensadores que são criticados ali pelo Silvio Romero, para a gente fazer esse diálogo, né, da obra original com a crítica que o Silvio Romero faz sobre aquela respectiva obra, né? E no segundo semestre a gente então vai finalizar a obra do Silvio Romero e iniciar um estudo sobre o opúsculo humanitário da Anísia Floresta. Os nossos encontros eles estão acontecendo semanalmente, de forma híbrida, porque estamos num cenário, inclusive os últimos nem foram híbridos, foram remotos, 100% remotos, porque a gente está com dificuldade de greves nas universidades, né, dos técnicos, também tem algumas dificuldades estruturais, etc. Então, a gente ainda não conseguiu se restabelecer 100% o presencial, né? Mas isso é uma coisa que está no nosso horizonte, porque temos tentado articular com alguns outros grupos, algumas parcerias, e aí a gente pretende ou ficar 100% no presencial, mas com contato com esses grupos em alguns outros momentos híbridos, ou tornar o grupo híbrido mesmo. Mas os encontros estão sendo semanais. Acabamos de organizar agora, né, no início de junho, o segundo encontro de filosofia brasileira. Então, como eu disse, a gente começou no segundo semestre de 2024, e aí em 2025 fizemos o primeiro encontro de filosofia brasileira. Agora, em 26, fizemos o segundo encontro. Temos uma publicação na revista do Instituto Miroslav Milovich, com 10 artigos oriundos do primeiro encontro, né? Fizemos em formato de dossiê, e estamos atualmente com uma chamada em aberta, que vai até o final de agosto, na revista do nosso PPG-Fio, aqui da UFPE, que é o primeiro número assim dedicado à filosofia brasileira, né, em todo o cenário da nossa revista, que já é bem antiga, ali da década de 70, né, mas nós temos esses trabalhos aí em andamento de publicação, né. E é isso, a gente tá caminhando, fazendo esse trabalho de construir pontes, né, e aí está aqui também conversando com vocês e apresentando um pouco do que é a minha pesquisa, do que a gente está fazendo no grupo, é uma oportunidade para a gente compartilhar coisas e, como eu disse, também, especialmente para mim, né, uma alegria, porque a gente pode conversar e eu posso, a partir disso, também fazer ajustes, melhorias, trazer referências e aprofundar aqui no projeto da gente. Era isso que eu tinha pensado para a gente conversar um pouco. Agradeço e estou à disposição aí para a gente continuar. Muito obrigada, Alessio. Foi muito bom te escutar e muito bom saber que a filosofia brasileira está sendo estudada assim, em tantos lugares, pelo Brasil afora. Sabe? Vocês estão com um grupo organizado, fazendo estudos juntos. Isso é muito bom compartilhar isso também. Passo logo a palavra para o Paulo, acho que já tem muita coisa para conversar aí.
Bom, Alessio, foi muito bom saber realmente aí do funcionamento do seu grupo, né? E a respeito dele, eu tenho uma sugestão a fazer no sentido seguinte: eu acho que a gente devia manter um contato, um intercâmbio constante entre o Grupo Fibra e o Grupo G-Fibra, de tal forma que a gente pudesse avisar vocês do que vai acontecer no Grupo Fibra e vocês avisariam a gente do que vai acontecer no Grupo G-Fibra. Entendeu? E como você já faz parte do grupo de WhatsApp, ali naquele grupo você pode dar a notícia, ó, vai ter tal reunião, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E se em algum momento vocês tiverem alguma reunião que abra a possibilidade para online, vocês avisem também, porque às vezes algum de nós pode ter interesse em assistir a reunião, da mesma forma que eu acho que vale a pena convidar qualquer um de vocês que tenha interesse, né, a participar das nossas reuniões. Certo? Eu acho que é muito importante porque nós temos que fortalecer esse movimento que está surgindo no país, no sentido de estudar a filosofia brasileira de uma forma um pouco mais assim respeitosa e mais equilibrada do que tem acontecido até agora, né? Bom, isso com relação ao grupo. Eu espero que a sugestão seja boa, né? Agora, com relação ao seu projeto, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: eu achei que o quarto capítulo do seu projeto não está encaixando muito bem nos três primeiros, que os três primeiros você está concentrado no Romero. Aí, de repente, você entra com o Evaldo Coutinho, eu acho que você devia deixar o Evaldo para outra oportunidade, sabe? Talvez seria mais interessante, se você achar que é o caso de fazer um quarto capítulo, porque geralmente tese de doutorado tem que ter uma posição original, né? Nesse quarto capítulo, você poderia defender uma posição própria em relação a tudo aquilo que você viu antes. Entendeu? Eu acho que seria muito bom fazer isso, porque me parece, eu não tenho certeza, eu não sei exatamente o que você está pensando, mas na hora que você falou, ó, o quatro capítulos, se eu conseguir, vai entrar o Evandro, falou assim, ó, vai cair de paraquedas aí na tese, né? A não ser que tenha alguma relação muito, muito grande, e eu não estou vendo assim no momento. Eu até dei uma olhadinha aqui rápida na internet para ver a obra dele, não tem nada assim ligado diretamente ao Romero, né? Então, eu acho que valeria a pena se repensar essa questão, tá? Agora, com relação ao próprio Silvio Romero, esse seu projeto está coincidindo com o meu maior sofrimento no momento, que é terminar o livro, uma monografia que eu estou fazendo sobre o Romero, sabe? Porque aconteceu o seguinte, eu já tinha, eu estava produzindo o terceiro volume da História da Filosofia no Brasil, e ao mesmo tempo já estava, eu vi que não dá para fazer um só, aí eu passei para um quarto volume, e o terceiro volume ficou grande demais, está sendo dividido em dois tomos, então aí tem um serviço imenso aí pela frente, né? Mas das monografias, o meu estava faltando uma monografia sobre Soriano de Souza, que já saiu, uma sobre o Romero, que eu pensei que já estava pronto, né? E agora descobri que não está, e estou pastando para terminar, né? E ainda tem a do Pereira Barreto, que eu também achei que estava pronto, e eu estou achando que eu vou ter o mesmo problema. A principal causa é a seguinte, é porque assim, é uma divisão não muito artificial, mas é uma divisão que eu estabeleci, que é a seguinte, para mim a filosofia brasileira do século XIX, ela vai terminar, pelo menos na minha pesquisa, em 1889, porque dali para frente é a República, aí muda muito o contexto, e então outras coisas vão acontecer, e seria o caso de desenvolver a pesquisa de uma forma diferente, né? Mas aí qual é o problema? O danado do Silvio Romero resolveu morrer em 1914, né? Eu termino meu trabalho em 89. Então, se eu estou fazendo uma monografia sobre o Romero, eu tenho que chegar até 1914, né? E eu já tinha muita coisa, mas eu estou tendo muito trabalho para completar essa parte de 1914, né? Para ter uma visão completa. Eu estou desconfiado que em mais 1 ou 2 meses eu consigo terminar essa monografia do Romero, né? Aí, inclusive, eu te aviso, que certamente você
ter interesse em aproveitar as discussões que estão lá, né, para desenvolver a sua tese. Agora, no caso do Romero, o problema que você estava colocando, eu vejo a situação da seguinte maneira. É, Antes do Romero, você tem o Tobias Barreto. E o Tobias Barreto, ele foi pior que o Romero, né, em termos de história da filosofia do Brasil. Porque ele falou o seguinte: olha, se a gente for olhar a biblioteca da filosofia brasileira, só tem uma obra e essa obra não vale nada. Né? E essa obra que não vale nada é a do Gonçalves de Magalhães. Então ele começou muito mal. O Romero foi até mais bonzinho, que ele ofereceu pelo menos 10, né, para estudar. E nesses 10 ele falou o seguinte: olha, mais que isso eu não ponho, porque senão vai manchar tudo, né? Vai ser um desastre. Né? Bom, até aí tudo bem. Mas quando o Romero, no livro dele, é, tem duas coisas ali muito complicadas, que são exatamente as teses que eu acho que complicaram tudo. Ele fala que a filosofia brasileira não tem seriação de ideias, né? E não tem sequência lógica, né? Não tem relação lógica entre os sistemas. Isso é de uma falsidade total, está tapando o sol com a peneira. Mas, né, isso pegou na cabeça dos historiadores da filosofia brasileira e é um mal que afeta a nossa filosofia até hoje. O que aconteceu, na realidade, é o seguinte: se você olhar o contexto, né, por exemplo, o Brasil, quando se tornou independente, ele apelou para as doutrinas liberais da época. E então, nesse momento, né, o que aconteceu? Nós temos, por exemplo, um Frei Caneca que era bastante revolucionário, acabou sendo até fuzilado, né? E as ideias dele são ideias liberais, ele está defendendo alguma coisa nesse sentido. E ao lado dele, também na mesma época, você tem o Padre Feijó combatendo o celibato clerical. Você tem a Nízia Floresta traduzindo o livro como é que chama? Quer dizer, não era era de uma inglesa chamada Sofia, mas que ele achou que era como é que ela chama mesmo? Mary Wollstonecraft, né? Então, aí como é que chama? O Marquês de Maricá, publicando também um conjunto de máximas, né, que eram muito heterodoxas em relação ao catolicismo da época. Então, você vê, era um clima, inclusive cheio de revoltas, etc., né? O país estava agitado. Né? E como é que ia fazer para sair dessa agitação? A solução que encontraram foi qual? Decretar a maioridade do Pedro II. Mas isso não era suficiente, porque aí o país virou uma monarquia mais estável e foi possível pacificar o país. Né? Mas aí, assim, que teoria nós vamos arranjar, que ideologia nós vamos arranjar para justificar o Império Brasileiro, a monarquia constitucional? Aí o ecletismo cai assim, que é uma beleza. Né? Então, se olha bem, está tudo ligado ao contexto, não tem acidente nenhum aí nessa história. Né? E acontece que nessa primeira fase deu muito certo. Mas acontece que era uma época de mudanças revolucionárias na ciência e isso ia acabar afetando o país de alguma forma. Aí é que aparece o Tobias, o Romero, né, que são indivíduos que já não querem mais saber do espiritualismo e estão interessados na nova realidade científica e tudo mais, né? E esse é que eu acho que é o maior problema. Então, eles tinham que massacrar o espiritualismo. Eles tinham que acabar de qualquer jeito com o espiritualismo. E fizeram isso com muita competência, vamos dizer assim. Né? Mas foi um desastre para a história da filosofia brasileira essa tentativa deles. Né? E no caso do Romero, a gente nota, inclusive, o seguinte, que foi a pior, né? Ele tem três maneiras de tratar os adversários. Primeira maneira é o seguinte: se é espiritualista, esse não vale nada. Esse aí é vítima de todos os ataques possíveis e imagináveis. É uma blitzkrieg contra, né, os espiritualistas. Depois tem aqueles que estão mais próximos desse reformismo cientificista. E esses, né, ele aceita, ele tolera um pouco mais. Você pode ver que no livro Filosofia no Brasil, ele trata melhor um pouquinho, por exemplo, o Pereira Barreto, o Guedes Cabral, esses autores, né, que não eram espiritualistas. Ele mete o pau realmente nos espiritualistas. Então tem assim, tem o adversário assim infernal, né, que não vale nada,
Tem o adversário tolerável, né, que ele trata melhorzinho, né, e tem o grande amigo. O grande amigo ele trata com todo respeito. É impressionante. Se ele tivesse debatido com os espiritualistas do jeito que ele debate com Tobias, por exemplo, no caso da sociologia, a nossa história da filosofia brasileira seria diferente. Porque faltou exatamente esse respeito, né? E a falta de respeito vem acompanhada de tudo quanto é falácia, né? Falácia da autoridade, falácia da ignorância elenque, falácia do argumento ad hominem, tudo do que ele podia usar, ele usou, né? Então, isso criou essa situação. Mas o mais engraçado nisso, e é nesse ponto que eu queria chegar para não ficar falando demais, né? É o seguinte, é que em 1878 ele escreveu Filosofia no Brasil. Em 1905, ele escreveu Evolução da Filosofia Brasileira, e nesse livro tem um capítulo, me parece que é o capítulo 9, é onde ele vai estudar, porque é evolução da literatura brasileira, então ele está pensando também na literatura filosófica, né? Aí, nesse capítulo, que deve ter poucas páginas, 4, 5 páginas no máximo, né? Ele apresenta um quadro de como que se encontrava a filosofia brasileira na época, né? E aí, olha bem, o camarada que fala que não tem seriação de ideias, que não tem relação lógica, ele descobre 9 correntes diferentes, cada uma com um período determinado, né? E como se não bastasse isso, algumas, por exemplo, sobre o Patrício Muniz, por exemplo, ele coloca na corrente da reação católica contra o ecletismo espiritualista. Olha, se tem reação católica, como é que ele pode usar reação se não tem relação lógica? Entendeu? E depois ele usa outro, fala assim, a reação evolucionista contra o ecletismo. Entendeu? Ora, de novo, né? Se tem reação, é porque tem relação lógica, um está contra o outro. É a mesma coisa quando ele fala, eu não vejo nenhuma relação entre Tobias e o padre Patrício Muniz. Claro que tem, só que é uma relação de oposição. Um falou uma coisa, o outro falou outra. Um é contra o outro, né? Mas ele se recusa a perceber isso, entende? E também o problema, né? Se não tem sequenciamento, pode não ter sequenciamento no sentido seguinte, né? Um autor é influenciado pelo outro, que influencia outro, que influencia outro, etc. e tal. Isso realmente é mais fácil de se encontrar na Europa. Mas aqui o que a gente encontra são sequências de correntes filosóficas. Então, você tem um momento em que predomina o espiritualismo eclético, você tem um momento que predomina o cientificismo evolucionista, entende? É diferente, mas tem. Então, é muito importante colocar isso, porque me parece que o próprio Romero, em 1905, ele desacreditou aquilo que ele tinha falado antes. Mas ninguém prestou atenção nisso. Por exemplo, o Ivan Domingues, no livro dele, ele fica assim, ele fala assim, o Romero conseguiu, ele fala assim, apesar da notória falta de seriação e de ligações lógicas, Romero conseguiu distribuir os pensadores da época, né, em 9 correntes. Ora, como é que pode ter uma notória falta de estudo, né, e ele conseguir fazer isso? Entendeu? O Ivan se admira, né, de uma coisa sem perceber que ele está seguindo o Romero, né, exatamente naquilo que o Romero está errado. Né? Porque se o Romero está certo, o Romero não podia fazer o que ele fez. Entendeu? Então, isso é importante e eu acho que vale a pena você levar em consideração aí no seu trabalho, né? E da mesma forma, né? O Leonel Franca foi o que descobriu que o Romero era filoneísta, né? Na história da literatura brasileira, o Romero fala um ponto assim, eu quero, mas é em literatura que ele fala, eu quero a filosofia nova, a filosofia novíssima, etc. e tal. Aí, do jeito que ele falou, né? O Cruz Costa, né, achou uma beleza aqui e falou assim: ó, isso aí é uma espécie de sibaritismo intelectual, o cara gosta de novidade, novidade pela novidade. Acontece que em 1895, nos ensaios de filosofia do direito, o Romero fala o seguinte: eu estou desconfiado desse povo que gosta só de novidade, porque eles acabam assumindo ideias de maneira superficial e acabam só falando besteira. Então, olha bem, até o filoneísta padrão, né, desconfia do filoneísmo. Isso é muito interessante e eu acho que vale a pena
levar isso em conta, né, para a gente poder entender melhor o que aconteceu. E eu espero que vamos dizer, assim, essas dicas aí que eu estou jogando para você, possam te ajudar no desenvolvimento da sua pesquisa, tá? E eu espero um dia conseguir terminar esse bendito livro do Romero, que está me dando muito trabalho. Toda hora eu descubro um probleminha a mais que eu tenho que parar e continuar, né? Hoje mesmo eu achei que eu tinha acabado uma parte e já constatei que não aconteceu, né? Mas vamos lá, uma hora eu chego lá. E quando acontecer isso, eu te aviso e te mando, né, um exemplar aí do livro para você trabalhar em cima dele, tá bom? Agradeço muito, muito mesmo. E vou atrás dessas referências outras aqui para a gente compreender e discutir o Silvio Romero nas suas indas e vindas também, né? Mas eu concordo que o remédio foi muito amargo, né? E trouxe consequências desastrosas. Fique à vontade se você quiser comentar mais alguma coisa de tudo isso que o Paulo falou, Alessio. Se tem tempo. Maravilha. Não? Não, eu adorei assim os comentários do professor Paulo, porque me ajudam a pensar assim do ponto de vista estratégico mesmo, né, da tese, né? Que eu vinha dando uma ênfase até então muito grande na filosofia no Brasil, e possivelmente entrar na sua obra maior de literatura, né? Mas é importante pegar esses trechos, né? Essas outras obras onde o Silvio Romero expõe uma outra visão, né? E essa outra vertente é porque o que foi canonizado foi a filosofia no Brasil, infelizmente, né? E aí a gente tem uma série de sequências baseadas na influência da época que foi sendo perdurada aí, né? Tanto que me admira muito, por exemplo, o Silvio Romero é daqui, a gente tem um departamento de filosofia, o mais antigo aqui do lado, o mais antigo aqui de Pernambuco, aqui do lado de onde ele estudou, e a gente, quando pega a grade curricular que você vai ver, ué, cadê o Silvio Romero, o Tobias Barreto, cadê esse povo? Para a gente compreender como é que a filosofia feita aqui no Brasil se desenvolveu. E pensar os que vieram antes, aí seria pedir demais mesmo, né? Então, para mim é relevante assim, é muito relevante essa contribuição de pensarmos os outros textos do Silvio Romero, e de pensar a posição do Tobias Barreto antes mesmo do Silvio Romero, né? Que eu tinha é, é, privilegiado o Silvio Romero a partir da sua obra, sem passar muito pelo o Tobias Barreto, do ponto de vista do projeto de pesquisa, né? Sabia da influência, etc., mas não tinha me atido em colocar o Tobias Barreto como talvez uma antessala aí do Silvio Romero, né? Que é absolutamente relevante para o projeto que eu tenho em vista, né? Que é de compreender como essa crença surgiu aqui e as consequências dela, né? Como a gente é, conseguiu patinar tanto nessa crença, apesar de algumas iniciativas aí em sentido de fazer um outro direcionamento no percurso, né? Mas eu adorei. E tem uma coisa também, que é essa questão do silenciamento, né? O Silvio Romero diz, olha, são 10 assim, os outros não vale nem a pena colocar, né? Puxa, aí deixa a Nísia Floresta fora, deixa outros nomes fora, assim, é uma coisa muito interessante, que eu acho que tem muito a ver também com o que ele está compreendendo por filosofia mesmo, né? O que significa filosofia nesse embate, né? Eu acho que talvez essa força toda, essa energia toda que ele gasta para bater no espiritualismo, é, termina resvalando em todo mundo que estava ao redor, né? E não só e posteriormente vai revelar no próprio Silvio Romero, né? Quando a gente pensa na sequência, porque essa ideia de que a gente não tem essa filosofia ou de que, enfim,
são questões menores, irrelevantes, etc., aflige inclusive a própria obra do Silvio Romero, né? E a escola do Recife. Quando eu converso também com os colegas do direito que estudam na Faculdade de Direito do Recife, eu noto que eles sofrem da mesma coisa, assim, há aquela lenda de que, eita, o Tobias, o Silvio, o Clóvis, não sei quem, não sei quem, não sei quem, mas quando você pega a grade, assim, não tem, não são vistos, né? Esse é um problema sério também de formação, né? Enfim, acho que é isso. Isso daria até um outro projeto, assim, né? Como os nossos cursos são formados, né? Essa questão aí, eu acho que dá pano pra manga, assim. Obrigada, Alessio. Antes de passar para o Samuel, só um detalhe: se o Silvio Romero tivesse incluído a Nísia Floresta na sua pequena lista, ele teria sido extremamente revolucionário para o seu tempo, né? Porque É. pensar, escutar uma mulher ali no século XIX realmente seria muito diferente. Samuel, palavra sua. Gostei muito de ouvir a intervenção do Alessio e depois do Paulo Margutti. E estava a ouvir o Paulo e estava a pensar no seguinte: hum, neste mesmo período, final do século XIX, início do século XX, nós tivemos uma corrente, um movimento filosófico em Portugal que, de alguma maneira, procurou conciliar o positivismo do Comte, o cientificismo e, portanto, essas correntes materialistas e empiristas, com as filosofias metafísicas e espiritualistas, ainda de alguma maneira de inspiração religiosa ou da filosofia cristã, sobretudo, porque foi essa a educação que estes autores tiveram. Começando pelo Cunha Seixas, em meados do século XIX, e depois, sobretudo, em autores como o Sampaio Bruno. Portanto, não a uma, assistimos aqui a uma corrente que, de alguma maneira, era simultaneamente evolucionista, cientificista e também espiritualista. A pergunta que eu faço é se no Brasil isso também aconteceu e que autores é que podemos assim destacar como ilustrando eventualmente essa perspectiva. Você quer responder, Alessio ou Paulo? Eu acho que talvez o professor Paulo tenha até um arcabouço assim, melhor, né, de resposta por toda a produção aí nessa linha, né? Mas eu acho que aqui no Brasil nós temos algumas correntes, né? Me parece que muito mais no sentido de não de um pensador que compartilhe dessas correntes simultaneamente, mas que defendem uma corrente e outros defendem outras correntes e eles disputam pelo cenário aqui no Brasil, né? No caso da Escola do Recife, a gente tem uma ênfase muito grande em pensadores como Haeckel, na parte do cientificismo, evolucionismo, etc., que o Tobias Barreto e o Silvio Romero usam, por exemplo, para criticar, por exemplo, uma série de pensadores, né, como Patrício Muniz, Gonçalves e outros, tidos como espiritualistas, né? E eles mesmos se alinham muito mais, o Silvio Romero e a Escola do Recife como um todo, muito mais a parte do cientificismo, no meu entender, e do positivismo posteriormente, né? O Tobias Barreto, no final, ele tem uma pegada que talvez seja já uma outra vertente, onde ele deixa um pouco de lado essa ideia de se contrapor ao espiritualismo, ao ecletismo,
E me parece que ele sai um pouco do cientificismo também, né? E aí ele se dedica muito mais a alguns estudos culturais, um tipo de culturalismo ali, né? Mas eu acho que no Brasil todas essas três correntes, elas, em alguma medida, foram predominantes para alguns períodos nossos de produção, né? Mas para mim o cientificismo foi o principal deles, é, utilizado por alguns pensadores para criticar aquilo que vinha sendo feito até então. Não sei se o professor Paulo pode ampliar aí nossa discussão. Para não ficar tomando tempo aí do Robson, né? Eu acho o seguinte: um dos principais é o Eduardo Ferreira França, com os investigações de psicologia, né? Ele tenta fazer uma articulação entre o espiritualismo e as novas descobertas científicas. Outro que o Alessio chegou a citar e que as pessoas ainda não perceberam exatamente é o Tobias Barreto. Mas o Tobias Barreto, ele é meio kantiano nesse aspecto. É assim, olha, de um lado você tem a religião, é o sentimento religioso, e isso não tem nada a ver com a ciência. Mas a ciência também está do lado dela, não tem nada a ver com a religião, mas as duas são dimensões importantes da vida humana. Então, eu acho que também poderia ser considerado sob esse aspecto. E também tem, mas esse o Robson vai poder confirmar melhor que eu, é o Pedro Américo. Eu acho que o Pedro Américo também tenta, de alguma forma, uma conciliação entre o progresso científico e o espiritualismo. Bom, então segue, Robson, como que você ia falar e também se referindo a isso aí citado. É, o Paulo lembrou do Pedro Américo, né? Eu ainda tenho que voltar mais a Pedro Américo para poder deixar mais claro que ele era um inovador no pensamento lá na Europa, né? Então, e o Silvio Romero despreza um pouquinho, né? Deixa ele de lado. Mas, Alessio, primeiro eu quero te parabenizar pelo trabalho que parece que você está liderando aí. Eu gostei muito de saber disso. Puxa vida, fiquei alegre aqui de saber que Recife está também se movimentando na área de filosofia. Você sabe, e o que o Bargutti disse é acréscimo, sabe? Vamos trocar figurinha aí por WhatsApp, né? Isso aí interessa. Às vezes a abordagem muito paulista incomoda a gente aqui mineiro, sabe? Agora, imagina se entra outros assim, eu vou falar culturas, não são culturas diferentes, mas são culturas próprias de abordagem, sabe? Isso aí vai enriquecer demais os trabalhos de compreensão do pensamento brasileiro. Mas a minha pergunta é simples, e sobre Pedro Américo, eu fiz um trabalho, tá, Alessio? Está lá, eu defendo a ideia de que ele é um filósofo em sentido. Tanto é que em Paris ele era conhecido o filósofo brasileiro. Ele era chamado pelos franceses de filósofo brasileiro, Pedro Américo. É o grande pintor, mas essa grandiosidade como pintor vai fazer com que eu ofusque os trabalhos dele como escritor e como filósofo, lá em Bruxelas, na época, patrocinado por Dom Pedro II. Mas, Alessio, eu quero só falar de uma coisa que me incomoda. Eu já tentei ler Silvio Romero, e duas obras apenas, e eu achei que ele é duplo. Ele faz um papel ambíguo, sabe? Ele trabalha de dois lados. Eu não conseguia fazer, peraí, que lado que está o Silvio Romero? Você consegue perceber essa duplicidade nele? Eu sei que é contraditório falar, mas ele suaviza e depois passa para um outro lado. Você chegou a perceber isso no Silvio Romero? Essa é a minha pergunta. Eu acho que o Silvio Romero ele tem alguns momentos onde ele traça realmente uma crítica assim medonha, né? Nessa obra A Filosofia no Brasil, e aí especialmente alguns nomes, ele realmente fala de uma forma assim que chega a ser vexatória, né? Quando a gente pensa toda a formação dele e tudo mais, toda a contribuição que ele deu para a literatura, né? Esses dias, inclusive foi no próprio evento, né? A gente convidou o Wagner Lemos, que é professor
Universidade Estadual da Bahia. E é um especialista no Silvio Romero, inclusive ele acabou de lançar agora, ele está percorrendo o Brasil aí para fazer o lançamento do livro dele, do Silvio Romero em Disputa. E aí onde ele mostra e ele tenta traçar um caminho nessa obra que os embates do Silvio Romero, né? E realmente ele tem essas idas e vindas. Então, tem momentos do Silvio Romero que ele está assim, sangue no olho, né? E eu acho que quando são temáticas ali que ele precisa fazer uma demarcação muito clara, como foi nessa, do posicionamento dele e também, de alguma medida, da defesa, né? Ele não só diz aquilo que na visão dele tá deficitário no Brasil, etc. Mas ele também marca terreno e diz, olha, para mim é isso. Na medida que ele diz que não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo, em alguma medida a gente constrói aquilo que é o posicionamento dele mesmo. Como é que se faz filosofia então, Silvio Romero? Né? E aí ele acha no Tobias Barreto um pouco desse caminho de construção. E aí você pega um Silvio Romero muito mais suave, por exemplo, ao se dedicar ao Tobias Barreto, e algumas outras correntes que estão próximas daquele movimento que ele atuava e acreditava como sendo talvez prelúdios daquilo que viria a ser a produção filosófica no Brasil, né? Então o Silvio Romero, eu acho que ele tem alguns momentos marcantes e tem obras onde ocorre que esse posicionamento dele crítico e muito incisivo em desqualificar as obras e até as pessoas, né? É atenuado em favor de outras preocupações dele, né? Então me parece também que há essas nuances, e aí eu concordo com você, que muitas vezes há essa dubiedade, sim, no pensamento do Silvio Romero, nos posicionamentos dele, né? Tanto, e aí eu acho que o professor Paulo matou a charada ao recordar desse texto, né? Onde ele traz um outro posicionamento sobre alguns pensadores que ele havia jogado ali fora, né? Escanteado completamente. Eu concordo com você. Paulo, microfone. Deixa o Luiz Eduardo falar primeiro, que eu já falei muito, né? E Eu dá fiquei na dúvida, oportunidade mas para ele. achei que talvez fosse uma coisa bem Não, direta aí do que eles estão eu tinha falando. levantado a mão antes dele, mas eu passo a palavra para ele, porque eu acho que é melhor, tá? Tá bom. Vai lá, Luiz. Que é isso, professor. Muito obrigado. É só um ponto, Alessio. Alguns momentos, eu não sei se foi minha internet, mas estava travando um pouco. E certa feita eu não consegui entender certos objetos do seu estudo. Mas só em relação ao ponto do professor Robson, é um problema. Eu sou da área do direito, né? Sou graduando em direito. E é um problema, por exemplo, não um problema para a gente, mas é um problema de metodologia. E quando você vai estudar a Escola do Recife, né? Que engloba ali Tobias Barreto, Silvio Romero, se analisa esses autores sem levar em conta as suas fases. Por exemplo, Tobias Barreto mesmo, ele teve a sua fase da juventude, né? Que era a fase eclética, que ele tinha preocupação com a metafísica, com a religião. Ele depois vai ter contato com o Spencer, né? O Darwin, o Haeckel, que o Alessio comentou. Que aí, a partir do Haeckel, para entender de uma forma assim, forma literária, o Augusto dos Anjos, que foi um dos maiores poetas da história do Brasil, tem um poema chamado Agonia de um Filósofo. E esse poema ele expressa o que é que o Haeckel, o que é que a escola do Recife, em sua forma literária, em sua forma humana, digamos assim. Então, quando se analisa, geralmente, o Tobias Barreto, principalmente para a gente pega, por exemplo, o que ele publicou em 1875 e analisa este livro como se fosse o final da vida dele. E assim acontece com o Silvio Romero também. Porque para entender o Silvio Romero, que digamos assim, que tem essa fase, às vezes ele parece ser meio dúbio,
é porque ele vai sofrendo uma transformação ao longo da vida. Isto é, ele passa pela fase do monismo, de Háquio, porque o monismo é que, digamos, a alma e o corpo eles são de um só, então não há separação para essa filosofia, para essa ciência. Então eles vão aplicar isso ao direito, à filosofia e à história. E nisso, quando você analisa a revista, se esquece que a última fase deles que é o culturalismo. Isto é, eles vão analisar, digamos assim, todas as ciências sociais com base na evolução e na produção de uma coisa que é inerente ao ser humano, que é a cultura. Então, tanto Silvio Romero quanto Tobias Barreto, pelo que eu estudei, eles vão entender no seu final da vida que a produção da cultura é o que transforma o ser humano e não necessariamente a sua predisposição genética, a sua evolução biológica. Então, por exemplo, aqui eu tenho o livro História, não sei se vai pegar direito, mas enfim, é os 5 tomos da história da literatura brasileira do Silvio Romero. Foi editado pelo Nelson Romero. Peraí, se eu botar assim na minha cara. E nele, você percebendo pelos tópicos do livro, pelos tomos, você vai vendo que é uma evolução gradual. Do começo do livro, tem uma distribuição sistemática das obras de Silvio Romero, que é as obras que ele publicou em vida, de acordo com o ano. A última obra de filosofia dele, que é Ensaio de Filosofia de Direito, é de 1895. E as de literatura, por exemplo, brasileira de 1905. Então, você percebe que o objeto de estudo dele vai se dedicando à literatura, à história, à cultura, de certa forma, ela vai mudar um pouco do pensamento dele. Inclusive, em relação ao José Soriano de Souza, que essa monografia do professor Paulo me ajudou de uma forma, porque o meu tema de TCC é a recepção das ideias de Soriano de Souza, da Escola do Recife. Eu ainda estou no 8º semestre, mas eu já comecei a desenvolver. Esse livro, professor, foi uma bênção de verdade na minha vida. E até o senhor coloca que o Silvio Romero e Tobias Barreto, eles usam o argumento da autoridade em relação ao José Soriano de Souza. E esse que é um problema deles, que vai contribuir ao que o professor Robson pensou dele ser dúbio, é que em certos momentos eles realmente são mais reativos. Mas isso eu percebi que é de acordo com a fase deles. Então, por exemplo, nessa fase monista, essa fase científica deles, eles vão ter mais, digamos assim, rigidez em relação às doutrinas, que o José Soriano de Souza era católico, então tinha a questão do direito natural, então eles vão ter uma rigidez maior ao justnaturalismo clássico do que em outras fases. Você perceber, você for pegar alguns livros de literatura do Silvio Romero, você vai entender que ele, não estou dizendo assim, que ele mudou drasticamente a opinião, mas uma evolução cultural, porque ele percebe que não só as predisposições biológicas é que vai definir essa evolução do ser humano, especialmente aqui no Brasil. Que, inclusive, outro ponto é que, para se analisar, ele também tem que levar em conta o folclore. Então, o Silvio Romero ele estudava muito o folclore brasileiro, estudava a questão da mestiçagem. Então, é todo um aspecto antropológico também. Então, acho que é isso, meus pensamentos. Muito obrigado pela palavra. Quer responder, Alessio? Não, eu concordo em alguma medida, né, com o Luiz, porque eu acho que realmente é isso, né? Eu acho que as fases deles vão fazendo com que os posicionamentos dele vão sendo alterados, né? Como a gente já havia posto na pergunta no comentário do Robson, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, a última fase do culturalismo, assim, quando compara a última com a filosofia no Brasil, é uma outra coisa, né? O Tobias Barreto a mesma coisa, né? Então, eu acho que é natural também, né? Não só eles, mas qualquer pensador assim da tradição filosófica, na medida que eles começam a fazer a produção,
é natural que alguns posicionamentos sejam revistos, sejam reformulados, colocados em outros termos, né? E no caso do cenário ali do Silvio Romero, do Tobias Barreto, assim, era um cenário acirrado mesmo, né, de disputa, né, daquilo que era do âmbito político, do âmbito do direito, filosófico, do fazer literário, quer dizer, era um período de ebulição mesmo, né? E eu acho que esse período ele atravessou todas essas obras, né? E quem estava em determinadas posições, e muitos desses pensadores, o Silvio Romero, o Tobias Barreto tem aquelas discurso em manga de camisas, né? Quer dizer, o Tobias Barreto em escada fazia política, né? Assim, quer dizer, os posicionamentos políticos dele eram ditos na feira, né? E quem podia estar em outros locais, assim o faziam também, tentavam influenciar o cenário nacional de uma forma política também, né? E isso acho que tem muito a ver com esse momento de ebulição que está aí subjacente nessas obras, né? De modo que tudo isso que eles estavam vivendo e o contato com as obras externas, né? E aí tem aquele impacto da chegada das obras dos pensadores alemães, por exemplo, para fazer frente aos pensadores franceses, em sua maioria. Então, tudo isso vai alterando os posicionamentos deles, né? E em alguns momentos, na filosofia no Brasil, por exemplo, assim, são coisas que é reativo mesmo, assim, que é vexatório às vezes até, né? Mas, enfim, acho que é por aí. Acho que eu concordo com a sua leitura, Luiz. Obrigado. Você quer falar agora, Paulo, ou passo para o Samuel? Sim, deixa eu falar, porque é diretamente relacionado a isso. Assim, primeiro, duas sugestões para o Alessio. Primeiro é o seguinte: você falou muito na Nísia Floresta, mas tem uma outra que eu não sei se você sabe que existe, chama-se Ana Rosa Termaxix dos Santos, que publicou um tratado sobre emancipação da mulher em 1863 em português no Brasil. E é mais radical do que a Nísia Floresta. Tá? Se você quiser, depois você me manda um e-mail, eu posso te mandar algum material que eu tenha a respeito, tá? E a outra sugestão é a seguinte: é, como você está reclamando aí, eu acho que você devia tentar, assim, muito sutilmente, tentar desenvolver aí na faculdade em Pernambuco assim, um grupo de estudos ou alguma coisa assim que lembrasse o pessoal da escola de Recife, sabe? Porque isso faz parte da tradição histórica de vocês. E se você insistir nisso, é capaz de você deixar o pessoal meio sem graça, né? De não estudar um assunto desses tão importante, sabe? E ao mesmo tempo também pode provocar a curiosidade das pessoas. Ó, afinal de contas, né, nós estamos aqui em Recife, tem uma famosa escola do Recife, né? Por que que nós não vamos estudar isso ou desenvolver isso de uma forma mais detalhada, tá? Tem uma pergunta para te fazer também, é se essas publicações que vocês estão tendo, se tem online também ou é só impresso? Perfeito, vou responder rapidamente. Tem online, eu posso compartilhar depois o link do Instituto, da Isso. revista do Instituto no grupo Fibra, para que as pessoas tenham acesso aos 10 artigos que foram publicados em formato de dossiê, né? E a chamada que está aberta na perspectiva, quando sair, também será online, né? E aí a gente está aceitando submissões até o final de agosto, né? Já temos um bom número, mas está aberto até o final de agosto e deve sair no primeiro semestre do ano que vem, né? E aí eu vou atualizando vocês disso também, né? Inclusive, só um lembrete que do Instituto a gente recebeu recentemente a parte física também, né? Recebemos mais de 20 exemplares, assim, foi uma parceria muito, muito boa e frutífera que eu espero que a gente mantenha. E, Paulo, a gente tem
apesar de não estar atuante, está formalizado, mas não está atuante, um núcleo de estudos da Escola do Recife, que foi fundado pelo professor Alfredo Moraes. Ele lecionou durante muito tempo, se aposentou acho que ano passado, 2025, mas ele lecionou muito tempo uma disciplina Pensamento Filosófico Brasileiro. Enfim, ele terminou estudando, foi orientando do professor Paulo Menezes, e ele fundou isso, e eu tive recentemente contato com ele participou do evento também, pela segunda vez, e eu expressei minha preocupação com ele, porque ele se aposentou e, assim, tem todo o trâmite formal da coisa, né, de um outro professor, uma outra pessoa para assumir e para reativar, porque depois da pandemia, os encontros que eles faziam deixaram de acontecer. E aí existe, e a gente tá se esforçando para fazer isso, mas eu vou mantendo vocês atualizados. Isso, É isso, beleza. obrigado. Eu, inclusive, assim, vou torcer para vocês conseguirem reativar esse núcleo, então, porque vale a pena, né? Eu acho que isso vai estimular muito mais aí o trabalho de filosofia aí em Recife, tá? Agora, ainda tem uma coisinha que eu ia falar, porque primeiro eram as sugestões, né? É a respeito do mal-estar do Robson quando ele estuda o Romero, né? Quando lê alguma coisa do Romero. Eu confesso o seguinte, que nas primeiras vezes que eu li o Romero, eu ficava com muita raiva, sabe? Muita raiva e que, inclusive, me dava vontade de tratar o Romero do jeito que ele tratava os adversários. Eu tive que me conter. Teve um momento, e, aliás, assim, tem muita explicação, né? Fizeram um livro em homenagem ao Ivan Domingues, né? E eu fui convidado a participar do livro, né? E o Ivan sabe que eu não concordo com as ideias dele a esse respeito. E eu, assim, eu não sei se é porque eu já estava com muita raiva do Romero e achava que o Ivan estava errado a apoiar o Romero, então eu escrevi um trabalho, um capítulo para esse livro, metendo o pau no Romero, sabe? E agora eu estou repensando, e inclusive esse livro que eu estou escrevendo, eu estou querendo ser bem mais respeitoso em relação a ele, porque realmente não é o caso. Não é do jeito que ele faz que a gente discute, né? Se vocês quiserem ver exemplos de como que o Romero é horrível quando ele faz essas coisas, né? Vocês peguem a disputa dele com o Manuel Bonfim. O livro América Latina, sobre o título do mesmo livro do senhor Manuel Bonfim. E o último dele, ele morreu em 1914, o livro saiu em 1914, chama Minhas Contradições. Nesse livro ele faz um debate com o Laudelino Freire, e ele mete o pau no Laudelino, mas de um jeito, ele desanca o coitado, de uma forma que não faz sentido, não é desse jeito que se discute, né? E o pior é isso, morreu no mesmo ano, né? Significa que o Romero, né, se em algum momento da vida dele ele deixou de ser filoneísta, porque ele já tinha assumido a encampadas doutrinas que ele achava importantes, bacharelista ele foi até o fim. E, inclusive, Minhas Contradições, para mim, é o canto de cisne, né, da retórica romeriana, assim, no seu esplendor, né? Então, isso a gente tem que levar em conta. Agora, deixando isso de lado, eu acho que, por exemplo, o Romero, como estudioso, por exemplo, do folclore, ele é sensacional, ele é muito bom. Já o Romero, como filósofo propriamente, ele chega até a ter contribuições originais. Por exemplo, ele faz uma classificação das ciências no ensaio de Filosofia do Direito, de 1908, que é muito boa, né? É interessante, inclusive é uma classificação que ele faz, que você lê a classificação de dois lados, do ponto de vista da filosofia e do ponto de vista da história. E a sociologia aparece lá como uma ciência geral que reúne os dados de todas as ciências humanas. Então, é uma perspectiva interessante e original. Tem outra também que é a classificação que ele faz das ciências, né? Então, ele tem uma contribuição original nesse sentido. E, inclusive, a propósito disso, né, o Luiz falou a respeito do culturalismo do Romero, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente fala o culturalismo, o Paim, o Miguel Reale, cismaram de falar que o Tobias Barreto era precursor do culturalismo brasileiro, etc. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
tá? É pura pensamento desejoso, querer achar, né, no passado uma fonte para o que está acontecendo no presente. Culturalismo em Tobias, na realidade, é uma espécie de culturalismo jurídico. Quem me chamou a atenção para isso, inclusive, foi o Ivan, né? Por quê? Porque ele, ao negar o conceito de direito natural, ele joga o direito como uma criação histórica, uma criação cultural. Então, você tem aí uma espécie de culturalismo, mas um culturalismo jurídico que não tem nada a ver com o Kant, com o neocantismo, que é a base do culturalismo do Miguel Reale, da década de 30, de 1930, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso e eu recomendaria que você ficasse atento a essa questão. Agora, do ponto de vista da história da filosofia, aí o Romero é ruim demais. Entendeu? Ele pode ser muito bom como filósofo, quer dizer, não é bom. Ele é médio, ele é igual aos outros da época, né? É até mais sistemático do que o Tobias, por exemplo. O Tobias tem muito pouca coisa que você possa, é só assim, artigos, espaços, etc. Ele não tem uma obra sistemática, né? Ele mete o pau nos outros, mas ele não constrói propriamente. Já o Romero constrói, né? Ele tem, quer ver aqui, ó, Doutrina contra Doutrina é uma obra sistemática, Ensaios de Filosofia do Direito, na primeira edição, é uma obra sistemática, o Ensaio de Filosofia do Direito, de 1908, é outra obra sistemática, uma segunda edição, revista e aumentada da primeira, né? E tem outro detalhe, o Romero é mais honesto que o Tobias. O Tobias tem a maior cara de pau de pegar textos em alemão, por exemplo, traduzir para o português sem colocar aspas, como se fosse dele, né? O Romero não. O Romero faz assim, fala assim, olha, o Conte fala isso, aí cita o Conte. Contra isso, o Spencer fala tal coisa, e cita. Então, ele não plagia do jeito que o Tobias faz. Mas, mesmo assim, né, merece ser respeitado. Por todos esses defeitos, né, foi uma pessoa que influenciou a nossa história, né? Então, nós temos que levar em conta de qualquer jeito. Então, assim, tem ambiguidade? Tem. Muitas vezes, inclusive, ele começa admirando o freguês e depois mete o pau, né? A volubilidade dele nesse sentido é muito grande, mas essa volubilidade acabou mais ou menos quando ele escreveu os Ensaios de Filosofia do Direito, em 1895. Ali ele começa a desconfiar das novidades e vai se fixar nas doutrinas do Spencer, né, que vão ser praticamente a base da colocação dele, e com as contribuições próprias dele também. Tá? Então, assim, tem ambiguidade, tem, mas eu acho assim, esquece o Robson, esse mal-estar, né? Todo ser humano tem seus defeitos mesmo. E o Romero, por pior que seja em alguns aspectos, ele é importante, né? Não podemos deixar de esquecer, né? Tem que estudar o freguês, para saber, inclusive, onde é que ele fez bem e onde é que ele fez mal, para a gente, né, poder se posicionar de forma a superar essas dificuldades. Bom, falei demais, obrigado, desculpe. Tranquilo. Samuel. Eram só duas notas. Ou melhor, uma pergunta e uma nota. A pergunta é para o Alessio. Como é que se chama o professor que fundou o Núcleo de Estudos? Alexandre Moraes? O Núcleo de... Alfredo Moraes. Ok. A outra nota, a outra questão, é apenas uma nota a propósito daquilo que o Luís referiu das diferentes fases dos autores, nomeadamente o Tobias Barreto, e depois a referência que fez à fase um pouco ligada ao Haeckel, não é? Às teorias científicas. Só para sublinhar que o Haeckel era um cientista espiritualista. Ele dizia que o panteísmo era a melhor maneira de conceber o divino em consonância com as teses científicas. E, portanto, esta crítica às doutrinas religiosas tradicionais, nomeadamente da Igreja Católica e das outras igrejas, não significava um abandono para estes autores da ciência, no caso do Haeckel e outros,
não significavam o abandono da crença em Deus e o abandono do espiritualismo. Eram só estas duas notas. Obrigada, Samuel. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão ou comentário? É só um comentário em relação a essa observação do Dimas, né? Pelo que eu sei, assim, praticamente todos os filósofos brasileiros que pensaram no Haeckel, eles achavam que ele era materialista, né? Nenhum deles via o Haeckel como espiritualista. O máximo que eles poderiam dizer era que, como ele era monista, né, então tanto a matéria como o espírito estão presentes ali. Mas, assim, todo o tempo o Haeckel é visto como um materialista e não como um espiritualista. É interessante isso. Eu vou até tentar fazer uma pesquisa a respeito, né, para ver, né, como que dá para conciliar isso. Mas isso é estranho, isso significa que eles não leram a fonte, as fontes, porque as obras do Haeckel são muito claras nesse aspecto, não há lugar para dúvida, nem para ambiguidade. O Haeckel era profundamente espiritualista, ele afirma-se como um panteísta, ele diz nas suas obras, o panteísmo é a única forma de podermos falar do divino sem contradizer a ciência. E, portanto, isso pode ser sintomático de que ele não era lido, indiretamente, eventualmente através de manuais ou de dicionários, e não lido diretamente na fonte. Isso pode ser interessante em termos de investigação. É verdade, né? Porque assim, a imagem que eles tinham era essa. E, aliás, para você ver, na hora que você disse isso, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no chat GPT, né? Perguntei, o Haeckel era espiritualista? Aí a resposta é assim, não, Haeckel não era espiritualista, mas sim o principal defensor do monismo na Alemanha, uma corrente filosófica materialista que defendia que a matéria e espírito são uma única e mesma substância. Ele não acreditava em almas separadas, em um Deus pessoal ou em entidades metafísicas. Claro. Em vez Claro. disso, sua visão se baseava em um panteísmo materialista, Lá onde a está. natureza em si era divina, viva e unificada. A natureza é divina, esse materialismo não é o materialismo. Não é tão materialista assim, né? Não é o materialismo dos empiristas materialistas. Está aí, a resposta está aí. A resposta o que eu estava a dizer está aí nessa resposta que o chat GPT lhe deu. Ele era um panteísta. Aliás, os nossos autores, os nossos filósofos portugueses desse período também dialogaram com o Haeckel. E daí aquela minha intervenção inicial de autores que faziam a conciliação entre o cientificismo evolucionista e o espiritualismo. E uma das fontes, um dos fundamentos para essa posição era precisamente o Haeckel. E portanto, isso é muito interessante. Ou seja, não é espiritualista no sentido do deísmo, de afirmar um ser transcendente à maneira das religiosidades, mas é espiritualista no sentido de acentuar a imanência do divino. É nessa altura que se começa a valorizar a presença imanente do divino, porque em termos científicos não era concebível aquela ideia antropomorfizada de um Deus que de forma exterior intervinha na história com milagres e, portanto, aliás, isso está muito presente no Amorim-Viana, no deísmo do Amorim-Viana, também de meados do século XIX. Há aqui uma consonância, até podemos estabelecer aqui alguma analogia entre, eu teria que agora investigar, entre estes autores da Escola do Recife neste aspecto, não é? No diálogo com Haeckel,
e os autores do século XIX do pensamento português. Mas eu não conheço os autores brasileiros, teria que ir investigar. Mas é uma questão interessante. É verdade. Nossa, Muito muito legal. obrigado, professor, pela contribuição, porque como é que a maioria a maioria não, nas fontes primárias eu acho que são em alemão, né? E tem alguns livros traduzidos para o inglês, mas o que eu estudei é pela Escola do Recife, né? Então minha interpretação estava um pouco equivocada. Eu acho que está em questão é isso mesmo, o entendimento do que é o espiritualismo, né? Às vezes, na medida que vocês foram conversando, foi clareando esse ponto que precisa ser entendido, que outro espiritualismo seria esse, ligado ao panteísmo. Muito bom, gente. Mais alguma questão? As pessoas que não falaram nada, alguém gostaria de falar alguma coisa? Alessio, queria te agradecer demais, muito legal. Você terminou ali antes de 3, eu pensei, nossa, será que a gente chega às 3h30 hoje? Já passamos. Normalmente a ideia é terminar entre 3h30 e 4 horas no máximo, né? E eu queria só falar um detalhe final sobre aquilo que o Paulo te disse sobre não considerar desistir do seu quarto capítulo, né, com o Evaldo Coutinho. Eu diria o seguinte, que eu percebi que é uma coisa que você gostaria de fazer, né, que tem a ver com a sua pesquisa anterior. Se por acaso você quiser muito fazer, teria que deixar claro quais relações possíveis, né? Isso aqui eu estou dizendo porque eu tenho muito apreço pelaquilo que as pessoas têm o desejo de fazer. Então, se for preciso conciliar, talvez seja possível, mas você teria que descobrir os fios para não cair de paraquedas, né? Que foi a expressão que o Paulo usou aí, realmente não dá. Samuel. Concordo com a Maravilha. Patrícia, Não, com a Maria. em relação a isso, o que eu sugiro sempre isso aos meus alunos. Há sempre. Você fechou o microfone, Samuel. Desculpa. O que eu ia dizer é o seguinte: há sempre lugar e margem para nós introduzirmos diálogo com as nossas fontes, isto é, com os nossos autores queridos, não é? Uhum. Agora, isso tem que ser feito de forma orgânica, não pode ser de paraquedas introduzido uma parte ou um capítulo. Não, nós temos um autor, trabalhamos aquele autor na tese. A determinada altura, a propósito de um tema ou de uma reflexão, haverá sempre lugar para dialogar com este, com aquele e com o outro. E, portanto, isso é sempre possível e até enriquecedor. Agora, o que não pode ser é de uma maneira infantil, no sentido de introduzir de repente uma parte só a falar sobre outro autor que não aquele que foi escolhido para a tese, não é? Era só mais uma chega. Perfeito. Você quer falar fazer uma conclusão, uma palavra final aí? Sim, no tocante à obra do Evaldo Coutinho, né? Realmente é um autor desses queridos aí, mas a minha preocupação era de tentar dar alguma contribuição nesse sentido de talvez lançar alguma recepção na academia para alguma obra filosófica brasileira, né? O Evaldo ou outro, né? Mas lançar alguma, mas eu acho que essa questão de não cair de paraquedas, né? De ser um processo orgânico, sem dúvidas é algo a ser seguido, né? Então, se não for o Evaldo, um outro, mas que me permita dar alguma contribuição nesse sentido e que me permita também, como o professor Paulo bem me alertou, né, de me dar uma margem para um posicionamento próprio no tocante a isso que eu percorri aí na pesquisa, né? Mas é isso, eu anotei aqui sugestões e comentários de vocês, assim, já tem uma pequena lista de leituras aqui no meu horizonte. Vou escrever para o professor Paulo para falar sobre a Ana Rosa e tentar pegar mais referências aí sobre ela. Robson, eu estava lembrando que você, eu acho que estuda o Pedro Américo, né? Que ele é o nosso próximo personagem, né? A ser confrontado com o Silvio Romero. Então, a princípio está agendado para terça-feira o nosso encontro aqui do GFibra,
E aí eu vou confirmar com o pessoal, porque aqui no Nordeste está esse clima de São João, né, que é um fenômeno por aqui, e aí eu vou confirmar direitinho com as pessoas, e em breve eu confirmo no grupo de WhatsApp. Se está mantido, coloco o link direitinho, né, e quem tiver interesse pode ver. Mas aí a ideia é a gente ler passagens da obra do Silvio Romero, todo mundo lê a parte que ele analisa a obra do Pedro Américo, desculpa, né? E a gente faz essa discussão sobre isso no grupo. No mais, eu quero agradecer muito a professora Marília, professor Paulo, a todos vocês que me escutaram aqui. Quero dizer da minha alegria novamente de estar com vocês e espero que tenhamos outras oportunidades assim, de estarmos juntos nesse movimento, né, construindo uma rede mesmo de pessoas interessadas nessa temática, né, tão relevante para nós. Muito obrigado. A gente que agradece, Alessia. É isso aí, vamos deixar os dois grupos em contato sempre agora e seguimos. Como o Paulo já adiantou, então, no início do próximo semestre, no final de agosto, início de setembro, a gente vai ter o 10º Coloca Pensadores Brasileiros. Então, a gente não faz reunião aqui do Fibra, mas, de todo modo, no início de agosto, eu coloco uma mensagem lá, fazendo uma proposta de cronograma para setembro, outubro e novembro, e a gente, então, segue em contato também. Para quem tem férias aí, ou algum descanso em julho, bom descanso. E muito obrigada a todo mundo aqui presente. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.